Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula número 7 da nossa disciplina Introdução à Comunicação Social. Estamos quase no fim da nossa disciplina, hein? Penúltima aula. Vamos tratar hoje de cybercultura, que é um termo conceituado pelo pensador Pierre Levy. Cybercultura abrange as palavras cibernética e cultura. Cybercultura é o conjunto de técnicas materiais e intelectuais, de práticas que se desenvolvem justamente com o crescimento do cyberespaço. Cyberespaço que é a rede, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre. A gente já viu que o avanço da tecnologia facilitou muito a nossa vida, né? As barreiras físicas para a comunicação diminuíram, mesmo antes da internet. Imagina que antes da internet, para pesquisar sobre qualquer tema em um só lugar era praticamente impossível. Você poderia até ir numa biblioteca, como essa que a gente está vendo na foto aqui, enorme, mas com um acesso a tantos livros com N diferentes assuntos, esses recursos ainda eram limitados. A informação sobre tudo, ou quase tudo, não estava concentrada numa única biblioteca. E também tem a barreira da língua, do idioma, né? Porque nem tudo estava em português, ou poderia ser facilmente traduzido ali. Ou seja, a dificuldade era muito grande. Hoje, com buscadores como o Google, por exemplo, a gente pode pesquisar sobre qualquer tema num único lugar e ainda traduzir esse conteúdo facilmente. E sem falar de ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, né, que facilitou muito mais dar respostas para muitas das nossas perguntas. E por meio ali do machine learning, do aprendizado da máquina, cada vez mais estão mais sofisticadas. Vale falar aqui de dois conceitos quando a gente fala de cybercultura. Do cyberespaço, que eu falei há pouco, que também é conhecido como rede. O cyberespaço não é um espaço físico, é uma rede global com transferência de dados e interações entre as pessoas. E outro conceito é de inteligência coletiva. Ninguém sabe tudo de tudo. E já que no cyberespaço as pessoas estão interconectadas, a inteligência coletiva ela é construída por meio da contribuição e compartilhamento de informações. Cada um vai contribuindo de certa maneira com os conteúdos, fazendo com que essa inteligência coletiva seja construída. Como no caso da Wikipedia, do portal da página Wikipedia. É óbvio que quando a gente fala em Wikipedia, em que cada usuário ali contribui com algumas informações sobre determinado tema, vai se criando um conhecimento muito maior, só que é importante a gente lembrar que justamente porque todo mundo pode acessar esse conteúdo e contribuir com esse conteúdo, pode ser que algumas informações não sejam verídicas, não exista ali uma confirmação da veracidade desse conteúdo. No caso da Wikipedia que a gente está vendo aqui, o assunto cybercultura, existem vários assuntos sobre cybercultura, sobre o conceito, o contexto histórico, outras aplicações de cybercultura, ou seja, pode ser um recurso de pesquisa, mas um recurso inicial. É preciso que a partir dali, o usuário, caso queira se aprofundar no assunto, busque outras fontes de informação, visto que todo mundo pode contribuir com uma página como essa. Só que assim como tudo ao nosso redor, é preciso abordar a cybercultura com um olhar crítico, né? No cyberespaço, como eu falei, as pessoas podem compartilhar conteúdo, interagir, comprar coisas, se informar, se entreter, mas tem desafios nesse ambiente, como os cybercrimes, a questão da privacidade nesse universo digital e também as fake news, que a gente vai falar mais adiante. Então chegamos aqui agora no cyberjornalismo, que é a prática jornalística no ambiente do cyberespaço, na internet. Com a digitalização do jornalismo, a Carla Skingel defende que o cyberjornalismo se fundamenta em alguns princípios básicos. Esses princípios são: número 1, a multimedialidade, que é a convergência de mídias para contar uma história. A interatividade, que o usuário escolhe o caminho para obter informações, navegando ali mesmo. Também tem a hipertextualidade, que é a própria estrutura do protocolo da internet, com links, conexões. Também tem a customização do conteúdo, que é a personalização do conteúdo. Cada pessoa pode ter um tipo de conteúdo específico. Também tem a memória, que é a capacidade de armazenamento de informação, que com a internet passou a ser muito maior, né? O banco, o acervo de conteúdos, hoje ele é praticamente ilimitado. Outro ponto é a atualização contínua, o acesso mais rápido às informações, é tudo muito dinâmico, algo que aconteceu rapidamente pode ser incluído numa página de notícias, por exemplo, num portal, não tem que se esperar mais o final do dia para ver no telejornal ou o dia seguinte para aparecer no jornal impresso, ficou tudo muito mais dinâmico.
Também tem a flexibilização dos limites de tempo e de espaço como fator de produção. O jornalista ou a jornalista, ela pode utilizar ali a quantidade de tempo e de espaço na teoria que ele quer para escrever uma matéria. Ele não tem mais aquele mínimo de caracteres ou máximo de caracteres ou de minutos para contar uma história. Outro ponto é o uso de ferramentas automatizadas no processo de produção, que é um pouco polêmico também, né? Usar ferramentas de inteligência artificial ali para produzir matérias, para produzir conteúdos sem aquele crivo jornalístico. E outro assunto polêmico também que a gente vai falar aqui são as fake news, que pode ser melhor traduzido, na minha opinião, como notícias fraudulentas, não notícias falsas. Porque as fake news são mais do que notícias incorretas. As fake news, elas são feitas e mostradas para o público, são apresentadas mesmo como se fossem verdadeiras. E se a gente sabe o poder, e a gente sabe ali o poder de viralização que as fake news elas têm, né? Ainda mais com rede social, um assunto rapidamente pode se transformar em algo público e viralizado muito rapidamente. Qualquer pessoa tem esse potencial de criar e disseminar hoje um conteúdo, inclusive uma fake news. Por isso que é importante combater e conscientizar as pessoas, mostrar quão importante é verificar as fontes, não compartilhar sem saber a veracidade e, lógico, né, práticas jornalísticas responsáveis e uma população educada sobre comunicação. E assim a gente chega ao final da nossa aula número 7. A nossa próxima e última aula é a 8. Até lá!